Você sabe o que a igreja ensina sobre paternidade responsável? Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula Paternidade Responsável. E para a gente começar, a gente vai fazer uma viagem no tempo. Nós vamos lá para a Inglaterra no século XVIII e vamos ter que falar um pouquinho sobre Thomas Malthus. É exatamente aquele cara que a gente aprendia nas aulas de geografia. O que o Thomas Malthus tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Ele era um pastor anglicano e era economista, e ele tinha uma seguinte teoria. De acordo com ele, a população tinha uma tendência de crescer em progressão geométrica, enquanto que a quantidade de comida no mundo ia crescer em progressão aritmética. Bom, mas daí a gente já vai ter que fazer uma pausa na aula e relembrar alguns conceitos matemáticos, porque muita gente aí já não lembra o que é uma progressão geométrica e uma progressão aritmética. Então vamos lá. Primeiro, progressão aritmética. A progressão aritmética é uma sequência de números. No nosso caso aqui, crescente, né? Então vai progredindo de forma crescente, em que vamos estabelecer um termo inicial como sendo o termo 2, em que, obedecendo uma determinada razão, essa progressão ela vai crescendo sempre em uma forma de soma. Então, por exemplo, colocamos aqui um termo inicial hipotético de 2. E vamos colocar uma razão hipotética aqui de 2 também, para facilitar a conta aqui. Então, o primeiro termo é 2. O segundo termo é só fazer 2 mais 2, é 4. O terceiro termo, mais 2, 6. Próximo termo, mais 2, 8. Mais 2, 10. Mais 2, 12. Vocês estão vendo aí, passando a imagem. Beleza. Isso é uma progressão aritmética. Então, essa progressão aí, hipotética que eu coloquei, os números vocês percebem que eles estão aumentando, mas estão aumentando sempre com uma soma de um número fixo, que no caso é a nossa razão, que é o 2. Tá, agora vamos relembrar a progressão geométrica. A progressão geométrica também é uma sequência de números. Aqui no nosso caso ela também vai ser progressiva, né? Ela vai ser crescente. Então é uma sequência de números crescente em que ela vai crescendo de acordo com uma determinada razão, e essa razão ela sempre multiplica o termo anterior. Então vamos voltar para o nosso exemplo, vamos manter aquele termo inicial sendo 2 e vamos manter também a razão ser 2. Então, o primeiro termo é 2, o segundo termo, 2 vezes 2, 4. Próximo termo, vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. 128 e assim vai. Então agora vamos voltar para Malthus, agora que a gente entendeu progressão aritmética e geométrica. O Malthus dizia então que a população, a tendência era que ela cresceria em progressão geométrica e a quantidade de comida no mundo cresceria em progressão aritmética. Então, pegando aí essas duas progressões que eu acabei de fazer para vocês, reparem, o primeiro termo de uma com o primeiro termo da outra. Então é como se tivesse, né, no nosso exemplo hipotético, 2 pessoas e 2, a quantidade de comida seria 2. Ah, beleza, tem comida para todo mundo. O próximo termo aí, né, seguindo a sequência, é 4 e 4. Então também tá ok, porque na progressão geométrica, 4 pessoas, e na aritmética, 4 comidas. Ia dar certo também. 4 pessoas, 4 comidas, beleza. Só que quando a gente vai pro próximo termo, já começa a dar errado, né? Porque a gente vai ter lá na progressão aritmética o número 6, ou seja, 6, a quantidade de comida seria 6. E qual que é a quantidade de pessoa correspondente? 8. Ou seja, tem mais pessoa do que comida. E aí o negócio só se agrava. Qual que é o próximo termo? 16. Então teríamos, né, 16 pessoas para uma quantidade de alimento de 8. E assim vai, né? Aí o próximo termo, 32. 32 pessoas e quantidade de alimento, 10. Depois 64 pessoas e quantidade de comida, 12. Então perceba que o negócio está escalonando, está cada vez pior, né, a nossa situação. Então tá indo lá, né? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. A população crescendo absurdamente e o alimento crescendo bem devagar.
Até que vai chegar uma hora que a diferença entre a população e a quantidade de comida é uma coisa gritante, gigantesca. Então, o que o Thomas Malthus, que era economista, ele viu, ele fez esse cálculo, ele chegou a essa conclusão. Qual foi a solução que ele propôs na época dele, né? Isso a gente está falando do século XVIII. Os casamentos deveriam ser tardios, para evitar que isso acontecesse, então as pessoas deveriam casar cada vez mais velhas, e as relações sexuais dentro do matrimônio cada vez menos frequentes. Então, que os casais deveriam casar mais tarde e fazer menos sexo, e isso resolveria o problema. Essa foi a teoria dele. Porém, essa teoria dele fracassou e não foi isso que foi observado. Esse cálculo que ele fez do crescimento da população e do crescimento da alimentação não foi a realidade. Por quê? Porque o Malthus ele não contava com todas as revoluções agrícolas que aconteceriam com o passar ali dos séculos e que em pouco tempo teríamos um mecanismo muito inovador de agricultura, com fertilizantes, com máquinas e tal, e que não concretizou a teoria dele. Hoje em dia, os cálculos atuais, para vocês terem uma noção, né? Nós temos hoje, com as nossas técnicas agrícolas super modernas, né? Temos comida, capacidade para alimentar de 10 a 12 bilhões de pessoas hoje. E a atual população mundial é 8 bilhões. Ou seja, não é por falta de alimento. Não falta alimento. É lógico, tem o problema da distribuição desse alimento, mas não falta alimento. Então, essa teoria dele ele não se sustenta. Porém, com o passar do tempo e com o aumento da pobreza, essas ideias do Malthus, ela foi voltando, mas agora com outros aspectos, né? O problema da pobreza, o problema do consumo dos recursos naturais, olha, vai acabar a água, né? Tá poluindo demais, desmatando e tal, e a disseminação de doenças. Então, por conta dessas preocupações, ali, século XIX, XX, isso volta, que é o que nós chamamos de neomalthusianismo, né? A ideia dele foi o malthusianismo, por causa do nome dele de Malthus. E o neomalthusianismo, o neo significa novo, então eram os novos malthus da época, né? Os novos malthus ali do século XIX e XX. E a partir daí surgiram ligas, várias ligas neomalthusianas, né? Teve uma liga neomalthusiana na França, uma liga neomalthusiana na Inglaterra, e a mais importante aqui nossa, que é o foco de hoje, é a Liga Neomalthusiana dos Estados Unidos. Essa liga, ela foi fundada em 1921 por Margaret Sanger. Margaret Sanger é um nome muito famoso no feminismo, né? E essa liga, ela se chamava Liga de Controle de Nascimento. E qual eram as ações dessa liga, né? Desse instituto, desse grupo? O que eles faziam? Então, primeiro, eles faziam propaganda dos meios contraceptivos. O que mais? Eles financiavam pesquisas sobre reprodução e sobre métodos contraceptivos. E eles também promoviam a liberdade reprodutiva, ou seja, as mulheres elas tinham que escolher se elas queriam ter filhos ou não. Então essa foi a Liga Neomalthusiana dos Estados Unidos, que se chamou Liga de Controle de Nascimento. Isso em 1921. Passado aí 21 anos, né, essa liga ela muda de nome, porque não era um nome muito bom de ser ouvido, né? Liga de Controle de Nascimento. Ninguém quer ser controlado. Então as pessoas não se sentiam confortáveis com isso. E aí eles mudam para o nome mais apetecível, né? Eles mudam para o nome Federação Americana da Paternidade Planejada. Olha como o nome soa muito mais bonito, né? Paternidade planejada, não é nada de controle. Olha, uma paternidade planejada. E eu não sei se vocês prestaram atenção nesse nome, né? Eu li ele em português, mas o nome em inglês é bem famoso. É a Planned Parenthood Federation of America. Para quem assistiu aquele filme Unplanned, eu vou até colocar depois ele aqui, o nome na descrição aqui desse vídeo. Depois a gente vai ver, né, com o passar do tempo, o que virou essa Planned Parenthood, que é a maior clínica abortiva dos Estados Unidos e que tem filiais em tudo quanto é lugar, principalmente em bairros negros e pobres. Para quem não sabe, né, a ideia do aborto, tanto a Margaret Sanger mesmo, que é a fundadora disso, e a própria ideia da Planned Parenthood, é uma ideia extremamente eugenista. Então, eles têm uma ideia de que
a gente tem que colocar essas clínicas abortivas em bairros negros e pobres para eliminar essa raça, para que fique a raça superior da raça branca, né? Muitas pessoas não sabem dessa ideia, né, inicial do aborto, né? O aborto, ele tem essa raiz totalmente eugenista, né? Enfim, então eles criam essa Planned Parenthood, que depois, como eu disse, se tornou aí a maior empresa, né, abortista. E em 1952, ou seja, 10 anos depois, houve também, isso a gente está falando dos Estados Unidos, houve também nos Estados Unidos a criação do Conselho Populacional, que foi criado pela família Rockefeller. Então, quase que ali na mesma época da fundação dessa mudança do nome, né, para Planned Parenthood, cria-se então esse Conselho Populacional. E qual era o objetivo deles? Transformar o pensamento global para controlar o crescimento populacional. Essa era a ideia, né? Então, eles passam a usar a expressão planejamento familiar. E o que eles faziam, então? Eles enviavam pílulas anticoncepcionais e DIU para países pobres. Financiavam países para implantação de laqueadura nos hospitais públicos. Outra coisa, né? Mais ou menos nessa mesma época, né? Como eu disse, o Conselho Populacional de 1952. Em 59, cria-se a boneca Barbie. Qual é a ideia da boneca Barbie, né? É uma moça linda, maravilhosa, que tem um corpo perfeito de quem nunca foi mãe e que ela tem a sua profissão, tem a Barbie dentista, a Barbie médica, a Barbie advogada, ela tem sua profissão e ela não se casa e ela não tem filhos. Então, essa ideia, né, da mulher empoderada começa aqui, tanto que, como eu disse, né, qual era o objetivo desse Conselho Populacional? Transformar o pensamento global para controlar o crescimento populacional. Então, é uma mudança da mentalidade. Esse era o objetivo, claro, mudar a mentalidade das pessoas. Então, cria-se essa ideia de que a mulher empoderada é aquela mulher que trabalha fora e que não fica em casa. E que, portanto, não tem filhos, e que não se casa, e que não é dona de casa. Então, e isso, gente, isso foi uma coisa planejada. Isso foi uma coisa proposital. E esse pensamento que está totalmente arraigado hoje na nossa atual aqui sociedade, não foi algo por um acaso, isso foi algo construído, né? E aí a gente vê capas de revista da época em que colocavam as mulheres, né? Mulheres poderosas, mulheres empoderadas, entrevistas com mulheres que trabalhavam fora, e passa a ver isso, gente. A mudança da mentalidade, ela passa pela cultura, né? As revistas, o que passa na televisão, a própria boneca, né? Um brinquedo que já vai desde a infância moldando o pensamento das crianças. Só que toda essa mudança de mentalidade que eles queriam tinha uma barreira principal. E qual era a barreira principal? Era a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica nunca ensinou isso. Né? Não foi essa a sua doutrina. E aí, então, qual era a solução? Contar com o apoio da igreja. Então, a gente precisa ter a igreja do nosso lado. O que eles fizeram, então? Em 1963, a ONU, ela comprou, né, essa ideia da família Rockefeller, do Conselho Populacional, e ela, então, com esse ideal, né, de eu preciso ter o apoio da igreja, se eu não consigo combater ela, eu preciso dela ao meu lado, e mandou uma carta à igreja com 3 perguntas. As 3 perguntas eram: primeira pergunta, qual a visão da igreja sobre o perigo do altíssimo crescimento populacional? E vocês percebam que a pergunta já é enviesada, né? Porque olha aqui, qual a visão da igreja sobre o perigo? Já falou, olha, é um perigo. Já tá falando para a igreja, olha, é um perigo o crescimento populacional. E aí, vocês vão ser omissos a esse perigo? Perigo do altíssimo crescimento populacional. Então já fala que tá tendo um altíssimo crescimento populacional. Depois outra pergunta, né? Qual a visão da igreja sobre a natalidade? E a terceira pergunta, quais métodos de regulação da natalidade poderiam ser utilizados por seus fiéis? Então essa carta, ela é enviada da ONU para a igreja no ano de 1963. O Papa, na época, reinante, era São João XXIII. São João XXIII, então, ele organiza uma comissão para responder esta pergunta. Ele cria essa comissão e ele não participa disso. Ele deixa lá a comissão que estava estudando sobre isso e tal. E enquanto a comissão estava preparando esse documento, que seria a resposta para a ONU, o Papa morre.
e é eleito então o próximo Papa, que é o Papa, que também é santo, né? São Paulo VI. E São Paulo VI, então, ele abraça isso junto com essa comissão. Quando ele recebe esse documento da comissão, é engraçado que a comissão, o relatório dela pendeu para o lado que a ONU queria. Pendeu para o lado que de fato era um problema. Porque, gente, essa era a grande preocupação da época, né? A grande pobreza, os recursos, né? Olha, vai acabar a água, como que vai ser? Esse pessoal vai ficar se reproduzindo, não vai ter água para toda a população. Então, isso foi realmente um alarde muito grande, né? Então, essa comissão, ela pende para o lado da ONU. E o Papa, então, ele recebe essa resposta, né, esse relatório dessa comissão, e ele sofre muita pressão para dar essa resposta, né, pendendo para esse lado. Conta-se, então, que ele passou uma noite toda rezando, passa uma noite em vigília, e depois ele resolve manter a posição da Santa Igreja, e ele, então, publica, depois, em 68, a encíclica Humanae Vitae, que é essa encíclica aqui, ó. Então, essa encíclica, ela é uma resposta à ONU. Então, essa encíclica, ela foi escrita em resposta ao que a ONU solicitou, né? Respondendo a essas perguntas. E veja que engraçado, né? Qual a visão da igreja sobre o perigo do altíssimo crescimento populacional? E essa encíclica, ela assustou, na verdade, né? Ela assustou a ONU, que não estava esperando com a resposta que São Paulo VI ia dar, assustou a própria comissão, que tinha ido para o lado da ONU, e assustou a própria igreja. Tanto que conferências episcopais inteiras resolveram não seguir esse documento, como, por exemplo, a Conferência Episcopal da Alemanha. Houve um abaixo-assinado, inclusive, para que o Papa mudasse, né, o posicionamento. E o Papa, então, mantém aquilo que a igreja sempre ensinou. Ele não inova, né? Isso aqui é o que a igreja sempre ensinou. E aí ele vai falar, por exemplo, coisas que para aquela época, naquele contexto, foram escandalosas e que, veja bem, é escandaloso para a gente até hoje. Olha aqui, né? Eu vou aqui no ponto 10, vou ler o ponto 10 da Humanae Vitae. Em relação às condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais, a paternidade responsável, que é exatamente o título da aula. Veja que paternidade responsável não era a expressão que era usada antes. Qual era a expressão? Paternidade o quê? Planejada. Da mesma forma que eu planejo, no fim do ano eu vou trocar de carro, ano que vem eu vou viajar, daqui 3 anos eu vou ter um filho, né? Como se eu pudesse ir planejando o filho assim, ao meu bel prazer. E ele troca a expressão que vinha sendo usada desde então. E ele inova com essa expressão que não era o que estava, nem na ONU e nem na Planned Parenthood usava isso, que é a paternidade responsável. Mas paternidade responsável para quem? Que responsabilidade é essa, né? Responsabilidade diante de Deus, de acordo com aquele sim que eu dei no altar. Qual é a pergunta que o sacerdote me fez lá no altar no dia do meu casamento? Estais dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e a educá-los segundo a lei de Cristo e da sua igreja? E os noivos respondem sim. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade diante daquele sim que eu dei diante de Deus. Eu prometi a Deus que eu estaria disposta a receber amorosamente os filhos como dom de Deus. Ou seja, eu não posso agora, tendo dito sim lá no altar, estou disposta a receber. Agora começar a querer planejar. Daqui 3 anos, daqui 4. Não, eu não estou aberta a receber aquilo que Deus quer me dar como um dom. Eu quero, a meu bel prazer, escolher quando será a hora. Não a hora de Deus, mas a minha hora. Então, quando fala em responsabilidade, em paternidade responsável, é essa responsabilidade. E aí ele fala, né, paternidade responsável exerce-se tanto com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa. Imagina a ONU lá falando do perigo do altíssimo crescimento populacional e São Paulo VI vai falar com a generosidade de fazer crescer uma família numerosa. É um ato generoso nosso, ter uma família numerosa.
tanto como a decisão tomada por motivos graves e com respeito pela lei e moral de evitar temporariamente ou mesmo por tempo indeterminado um novo nascimento. Então perceba aqui que ele falou por motivos graves. E depois o catecismo da Igreja Católica ele mantém esse ensinamento. Esse é o magistério, esse é o ensinamento da igreja, de que nós devemos ser abertos à vida, abertos a termos uma família numerosa, né, termos essa generosidade e, quando houver motivos graves, espaçar. Gente, São Paulo VI não deu uma listinha do que pode e do que não pode. Quando é motivo grave e quando não é. Não tem listinha. Não tem listinha na Humanae Vitae, não tem listinha no Catecismo da Igreja Católica. E justamente por quê? Porque ele deixou para nós a liberdade de consciência, de ver. É motivo grave? Eu estou diante de realmente um motivo grave para espaçar? Ou é o puro egoísmo meu? Então é preciso ter esse discernimento. Quando realmente eu estou passando, eu e minha esposa estamos passando por esse momento grave de espaçar. E esse espaçamento ele não pode ser feito de qualquer forma. E aí, São Paulo VI continua agora no parágrafo 11, no ponto 11 da Humanae Vitae. Deus dispôs com sabedoria leis e ritmos naturais de fecundidade, que já por si mesmos distanciam o suceder-se dos nascimentos, mas chamando a atenção dos homens para a observância das normas da lei natural, interpretada pela sua doutrina constante, a Igreja ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Ah, tá. E se houver, então, esse motivo grave que fala no parágrafo 10? No parágrafo 11 ele responde, como, então, eu posso espaçar? Espaçar através dos ritmos naturais da fecundidade. Que, por exemplo, o método Billings ensina isso muito bem, né? Eu, através dos ritmos naturais da minha fecundidade, eu observo quando eu não estou fértil. Mas isso, se houver realmente motivo grave para isso. Mas perceba que esse ato meu, mesmo seguindo o ritmo natural da fecundidade, esse ato, de forma natural, ele está aberto à vida. Porque eu não estou fazendo nada artificial para impedir a vida. Eu não estou, por exemplo, fazendo uma cirurgia de laqueadura, eu não estou usando nenhum dispositivo, não estou tomando nenhum remédio de forma artificial, uma pílula anticoncepcional, pílula do dia seguinte, o DIU, não estou fazendo nenhum uso de nada artificial. Então eu estou usando do ritmo natural da minha fecundidade para espaçar, e isso se houver motivo grave. E por que isso? Então, porque eu não posso usar, por exemplo, anticoncepcional, DIU, camisinha, porque todos esses métodos, então, são imorais. E aí lá no parágrafo 12, no ponto 12, São Paulo VI explica. Essa doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, então ele está falando, essa doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, não é eu que estou inventando, né? Não estou inventando nada novo. Está fundada sobre a conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua iniciativa. Qual conexão? Entre os dois significados do ato conjugal, e quais são? Unitivo e procriador. Então o ato conjugal ele tem que ser unitivo e procriador. E é por isso que é imoral todo ato que é unitivo e de forma artificial sem o procriador, e todo ato de forma artificial procriador sem o unitivo. Como assim? Então vamos lá, unitivo sem o procriador. Acontece a relação, mas de forma artificial é impedido o procriador. E isso todos os métodos que eu já falei. A pílula anticoncepcional, o DIU, a laqueadura, a vasectomia, a camisinha, todas essas coisas que de forma artificial elas impedem o procriador. É apenas um ato unitivo, mas não tem o procriador. E é também imoral o ato procriador quando não há unitivo. Então, por exemplo, quando um casal decide, um casal que não consegue engravidar, decide-se então por fazer a fertilização in vitro. Que você vai lá no laboratório e junta o óvulo com o espermatozoide, ali é um ato procriador, mas não houve unitivo. Então você está separando o unitivo do procriador. E aqui fala que é uma conexão inseparável. E ele reforça e que o homem não pode alterar por sua iniciativa. O homem não pode fazer isso. Então, o Papa Paulo VI,
ele foi muito corajoso nessa sua resposta, porque sofrendo pressão, uma pressão de dentro e de fora da igreja, ele responde nos convidando a sermos generosos. E é isso que fica aqui para essa aula, né? Esse convite, sejamos generosos. Tenhamos essa generosidade da paternidade responsável. E mais uma vez, responsável para quem? Responsável diante daquele sim que eu disse a Deus no dia do meu casamento. Então, nós sabemos que filhos é sacrifício, né? Ter uma família numerosa é algo que exige muito de nós e que é muito incompatível com todos os confortos que a vida moderna nos chama, nos atrai, nos convida. Mas a igreja, ela continua nos pedindo isso, sacrifício. Diante dos confortos da sociedade moderna, nosso Senhor, através de sua igreja, de seu corpo místico, nos pede, sejamos generosos. Sacrifício. É algo muito fora de moda, o sacrifício. Mas é isso que Deus nos chama, ainda hoje. Esse ainda é o magistério da igreja. Então, sejamos generosos e tenhamos, então, essa paternidade responsável.